Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, do Contas Publicação da Nossa Conta, e nós vamos fazer um programa especial a respeito de educação, falando em contas públicas. E é por isso que nós convidamos para conversar com a gente a Vanessa Lopes, que é a diretora da Secretaria de Educação do Tribunal de Contas da União, que tem feito um trabalho especial nesta área de educação e que vai contar para a gente que trabalho foi esse e quais foram os resultados obtidos. Vanessa Lopes, tudo bem? Tudo. Contas Publicação da Nossa Conta, o que você tem para contar para o nosso público? Obrigada pelo convite, uma excelente iniciativa. Contas públicas, de fato, são da conta de todos nós, todos os cidadãos. Todos nós temos que ficar de olho nos investimentos, em como as políticas públicas são executadas, porque afinal nós somos os beneficiários das políticas. Bem, Vanessa, que trabalho foi esse que vocês fizeram e quais foram os resultados que vocês obtiveram observando, principalmente, já que são contas públicas e o tribunal é uma corte de contas, né, observando a educação brasileira? Como é que estão os nossos investimentos nessa área tão importante? Então, hoje eu vou falar de vários trabalhos que o tribunal tem feito. O TCU possui uma secretaria especializada em educação, uma secretaria temática voltada especificamente para essa área, onde nós verificamos tanto educação básica quanto educação superior. E nós temos diversos trabalhos. Vou falar um pouco hoje sobre um levantamento sobre financiamento da educação, que nós fizemos recentemente, com um acórdão bem recente, um pouco sobre o nosso acompanhamento do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é o grande plano de Estado, onde se tem as diretrizes, metas, objetivos para a educação do país, é onde está todo o norte da educação do país até 2024. Vamos falar de trabalhos na meta de educação infantil, diversos trabalhos que nós temos feito. Então vamos lá. Falar de educação, especificamente falar de qualidade de educação, é um conceito muito complexo, porque ele envolve diversos aspectos, vários temas. Eu trouxe alguns, o quebra-cabeça não está completo, porque faltam várias peças aí, mas só para ilustrar, aí, o tribunal tem feito vários trabalhos em vários desses temas. A questão da valorização e formação dos professores, merenda escolar, a meta 1 de educação infantil, transporte escolar, governança, porque a nossa educação depende de um arranjo de governança equilibrado, porque ele envolve níveis de responsabilidades diferentes entre os diversos entes. Então, a gente passa por diversos temas. Nosso país, infelizmente, a gente ainda se depara com crianças sendo transportadas de forma inadequada, escolas com infraestrutura precária, professores com formação inadequada para a matéria em que ele leciona. Então, essa, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. No Brasil, a cada 100 crianças que terminam o terceiro ano do ensino fundamental, só 45 têm aprendizado suficiente em leitura. A cada 100 jovens, apenas 9 possuem aprendizado suficiente em matemática ao fim do terceiro ano do ensino médio. Somente 41% das creches e 31% das pré-escolas possuem rede pública de esgoto. E no ensino médio, apenas 61,9% dos professores possuem formação específica. Ou seja, professor de matemática tem formação em matemática, professor de física tem formação em física. Então, isso são dados, né? Poderia trazer muitos outros, mas que eu trouxe apenas para ilustrar de forma rápida a realidade da educação no país. Isso se reflete, de certa forma, nos resultados que nós temos no IDEB. O IDEB ele é verificado a cada 2 anos e, na educação básica, e ele traz metas, né, para a cada faixa etária. Nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos metas definidas para cada período. Então, para os anos iniciais do ensino fundamental, foi onde o Brasil mais avançou.
A gente pode ver ali onde está pintadinho de verde, é onde as metas foram atingidas. A meta para 2017, que foi o último ano apurado, era 5,5. Nós chegamos a 5,8. Então, até superamos a meta. Já para os anos finais do ensino fundamental, a gente não vem alcançando a meta ali desde 2011. A meta para 2017 era 5. Nós ficamos em 4,7. E no ensino médio é ainda pior. É onde está hoje um grande gargalo na educação básica brasileira. Que é o reflexo, né? Na verdade, não é que o problema esteja todo no ensino médio, mas é onde a coisa vem se demonstrando com mais força. A meta para o ensino médio em 2017 era 4,7 e nós atingimos 3,8. Importante frisar que as metas nem são tão altas, né? Assim, mas há um caminho longo ainda no que se refere ao aprendizado, qualidade desse aprendizado. É terra devastada? Não. A gente consegue observar, até pelas notas do IDEB, que tem tido um avanço, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas ainda há um caminho longo a trilhar, né? Ainda há muito a se fazer pela educação básica no país. O Brasil no PISA 2015, o PISA é um exame feito pela OCDE, em vários países, onde ele faz uma verificação do nível de proficiência em ciências, leitura e matemática. E aí eu trouxe só para ilustrar a média do Brasil e a média da OCDE, né? A média dos outros países que compõem o ranking. Em ciências, o Brasil ficou com 401, quando a média é 493. Leitura 407, quando a média é 493. Em matemática 377, quando a média é 490. Então, nós estamos bem abaixo da média. Se a gente for comparar com os primeiros colocados do ranking, então essa diferença fica ainda mais visível, né? A gente consegue ver como nós ainda estamos distantes dos países, principalmente dos países membros da OCDE. Mas nesse relatório de 2015 da OCDE, também é importante ressaltar que o PIB per capita do Brasil, investimento por aluno, né, ele corresponde a menos da metade do PIB per capita do que os países da OCDE. E o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade no Brasil equivale a 42% da média do gasto por aluno em países da OCDE. Eu quero dizer com isso, é que é preciso ter cuidado também quando a gente faz essa comparação nos rankings, ela não pode ser tão seca, assim como a comparação de quanto os países da OCDE investem em termos de PIB, também não pode ser uma leitura pura e simples. Por exemplo, você pode ter um grande país desenvolvido que investe cerca de 6% do seu PIB em educação. O Brasil hoje envolve mais ou menos isso. Mas quando você vai comparar 6% do PIB de um país desenvolvido, é muito maior Sim. do que 6% do PIB do Brasil. E o tamanho da rede influencia. A nossa rede, a quantidade de alunos que a gente tem que oferecer educação de qualidade, ela é muito grande. Hoje nós temos 48,5 milhões de estudantes no ensino básico. Então, os desafios também são muito maiores. Então, o que precisa ser analisado é o investimento por aluno e não o investimento de forma global. Mas, de toda forma, de toda sorte, a gente vem observando, sim, um aumento de investimento em educação no país. Isso é observado. Mas esse investimento, esse aumento de investimento, ele ainda não é suficiente. Precisa se chegar a um outro patamar de investimento, sim. Ele precisa também ter avanços na gestão desse investimento. Tem muita oportunidade de melhoria na gestão desse investimento. E a gente precisa ver esse investimento se refletir em resultados. Em melhor qualidade de educação, em a gente não ter mais escola sem esgoto, sem infraestrutura, a gente tendo professor
que recebe o piso, no mínimo, né? Professor que seja valorizado, que tenha formação adequada, formação continuada, enfim, tem, como falei, tem caminho ainda longo para a gente trilhar. Aqui um quadro sobre matrículas na educação básica, só para a gente ter uma ideia da dimensão da nossa rede. Ela vem crescendo, eu trouxe de 2013 a 2015, e aí rede municipal e rede estadual. Porque a nossa educação básica, na verdade, a educação no nosso país, ela envolve os 3 entes, ela envolve o município, estados e União, com níveis de responsabilidade diferentes, atribuições diferentes, e ela depende de um arranjo de governança que preserve a autonomia de cada ente, a independência de cada ente, mas que possua uma colaboração entre eles que seja efetiva, que faça com que a roda gire de forma contínua e que a coisa caminhe bem. A gente está longe disso ainda, o nosso arranjo federativo. A questão da governança é um grande desafio. Nosso Sistema Nacional de Educação, previsto no PNE, até hoje não foi implementado, e isso gera distorções na implementação das estratégias e metas do PNE. Mas, aí mostrando como a rede vem crescendo, isso tem a ver com a universalização da educação, que é um objetivo, uma das metas do PNE. Matrículas na rede pública, nós temos aí a maior parte na rede municipal. A rede pública municipal detém boa parte dos alunos, depois a estadual e a União com uma pequena faixa de estudantes. E aí, para que essa engrenagem funcione bem, você tem que ter uma adequada estrutura de financiamento. Tem que ter dinheiro para a gente oferecer educação de qualidade, com equidade, com universalização, que a gente ainda não conseguiu. Tem avanços, mas a gente ainda não conseguiu na faixa etária que é obrigatória. Tem muita criança fora da escola ainda. Na educação infantil, que é pré-escola, né, a creche. Pré-escola não, desculpa, a creche. Que a meta do PNE é pelo menos 50% das crianças em idade de 0 a 3 anos ter direito à creche, né, estarem na creche. Hoje são 31%, então... Falta muito. Falta muito. Mas aí, aqui é um quadro para ilustrar um pouco, isso está no nosso levantamento sobre financiamento da educação, para ilustrar como é a estrutura de financiamento hoje. Na educação, aí está infantil, mas é educação básica, tá? Até fazendo a correção, desculpa. Nós temos, a principal fonte de financiamento hoje vem do Fundeb, que é ali, são fundos, na verdade não é um fundo único, cada estado tem, cada unidade tem o seu fundo, e ele é composto por uma cesta de tributos, tem um percentual desses tributos que compõem esse fundo. Deles, 60% no mínimo tem que ser para professores e até 40% em manutenção e desenvolvimento de ensino. Além disso, nós temos a questão da vinculação das receitas para a MDE, né? A União tem que gastar até 18% e os estados 25%. Além do Fundeb, nós temos o salário de educação e os royalties de petróleo e gás, e tem também que a gente coloca aqui, está no nosso arcabouço de financiamento, mas não é uma contribuição direta, mas as renúncias de receitas, que também fazem parte. Só eu vou te interromper um pouquinho, porque achei curioso. Existe uma previsão de 18% para a União, 25% para os estados e municípios. Eu só queria dizer o seguinte, que é importante que o prefeito, que o governador e que o presidente da República saibam que este é um dado que, se não cumprido ou se cumprido a menos, gera crime de responsabilidade. E, Sim. normalmente, perda de direitos políticos.
No caso da União, a União vem investindo até mais do que os 18%. Em geral, 23%, acredito, nos últimos anos. No caso dos estados, 25%, aí são os TCEs que fiscalizam, não é o TCU. Cada TCE. Não, estou só dizendo que na lei, né, porque a gente conhece muito caso de prefeito que não cumpre a meta da educação e perde os direitos políticos. E aí são os TCMs que fazem a fiscalização. Né? Desculpa a interrupção. Não, tudo bem. Aqui despesas educacionais em relação ao PIB, porque a meta do PNE é que se chegue a 10% em 2024. No trabalho que a gente fez agora sobre o financiamento da educação, o dado de 2017 estava 6,10%, o 2018 estava 5,83%. Só que esse dado não estava completo, porque alguns municípios, à época, ainda não tinham enviado suas informações para o Tesouro, então a gente não conseguiu, nessa época, fazer esse cálculo completo. Mas sempre está girando ali em torno dos 6%. Do PIB. A gente observa que, de acordo com a metodologia que nós utilizamos, houve um decréscimo, se a gente comparar 2015 com 2017. Vou isolar 2018 por conta dessa incompletude da informação. Mas se a gente separar de 2015 a 2017, a gente observa que ele caiu de 6,31% do PIB para 6,10%, quando a meta é chegar a 10% em 2024. Sobre financiamento, tem 2 pontos fundamentais que a gente não pode deixar de destacar. Um é o novo Fundeb. O Fundeb, que eu falei que hoje é a principal fonte de financiamento da educação básica, como ele é previsto hoje, ele termina em 31 de dezembro de 2020. Ele nasceu de uma emenda à Constituição, então precisa ter uma nova emenda para reformular, digamos assim, o Fundeb. Já tem algumas emendas tramitando, tem uma que já está mais avançada na Câmara dos Deputados, mas as negociações estão avançando. A gente tem participado também de algumas reuniões, tanto com o Ministério da Educação, quanto de audiências públicas no Congresso, porque esse assunto precisa ser discutido com urgência. Assim, é inimaginável o Fundeb acabar, porque seria um verdadeiro caos na educação. E também uma oportunidade. Com o Fundeb se avançou muito, principalmente na questão da equidade, numa melhor distribuição de recursos. Mas ainda há muito a melhorar, principalmente no que se refere à complementação da União. Porque no Fundeb, eu acabei não explicando muito lá na outra tela, mas ele é cada estado tem o seu fundo, e se não chegar a um valor médio ponderado por aluno, a União precisa complementar por estado. Essa complementação da União ela é até 10% do somatório de todos os fundos. Hoje, há uma discussão sobre o possível aumento dessa complementação, se passa de 10% para outros percentuais, mas isso está sendo discutido, vai ser discutido no Congresso. Há uma discussão também muito forte sobre uma mudança no critério de distribuição dessa complementação, porque hoje ela é feita por estado e não por município. Então, algum município que precisaria da complementação, mas por estar num estado que não tem direito a receber, ele acaba sem receber. Por outro lado, um município que, por sua própria fonte, atingiria o valor mínimo, por estar num estado que recebe a complementação, ele acaba recebendo. Então, há que ter uma mudança nesse critério de distribuição da complementação. Então, tudo isso está sendo discutido e nós, do TCU, estamos fazendo uma auditoria. Nesse momento, nós estamos com a equipe trabalhando para contribuir com esse processo de rediscussão do novo Fundeb. E os padrões mínimos de qualidade, também é previsto no PNE, deveria ter sido implementado pelo menos o padrão mínimo de qualidade inicial. O que seria isso? Seria assim, qual o custo mínimo inicial para que você consiga oferecer uma educação de qualidade? Uma escola com uma infraestrutura mínima necessária,
o professor com piso, o mínimo que você precisasse para ter uma educação de qualidade. E hoje a gente não tem esse valor definido. Isso era para ter desde 2016, porque isso influencia em toda a parte de financiamento da educação. E, então, o tribunal também vem se debruçando sobre esse tema. A última deliberação foi num processo para que o Ministério da Educação apresentasse um plano de ação para a implementação desses padrões mínimos de qualidade. Nós estamos acompanhando, o MEC encaminhou esse plano de ação e agora nós vamos realizar o monitoramento. Como eu falei aqui antes, o PNE é onde está definido todas as estratégias que a União deve ter no que se refere à educação do país. Eles são planos decenais, né? Então a gente já teve o primeiro PNE, que foi de 2001 a 2010, e agora a gente está no segundo PNE, que é de 2014 a 2024. O TCU, entendendo a relevância do PNE, estabeleceu uma metodologia para acompanhar a implementação deste plano. Essa metodologia está prevista em acórdãos, né? Acórdão 795 de 2016 e 2921 do mesmo ano, e nós já temos um relatório de acompanhamento que foi julgado e temos um segundo que ainda não foi apreciado. Para selecionar como a gente vai acompanhar o plano, nosso plano de acompanhamento, ele prevê uma atuação preventiva, um foco em risco, seletividade das ações, agregar valor e transparência e a cooperação entre os tribunais de contas. Porque, como eu falei, a educação no nosso país, ela depende de um complexo arranjo federativo. E nenhum dos órgãos sozinhos de controle aqui é capaz de fiscalizar. É preciso também que haja uma cooperação entre os órgãos TCU e tribunais de contas estaduais. Aqui é como o nosso plano de acompanhamento está estruturado. Aqui o resultado do nosso primeiro plano de acompanhamento PNE, o acórdão é do ano passado, do ministro Alton de Alencar. E o que o tribunal fez? A gente fez uma projeção do resultado dessas metas ao final do plano, considerando o grau de implementação delas até então. E não é de forma alguma algo taxativo, vai acontecer ou não vai acontecer. É uma projeção. O que a gente quis foi apenas alertar para o risco da não implementação das metas. De acordo com a metodologia que nós utilizamos, só 2 metas têm condição de ser implementadas até 2024. Puxa. Só 2 metas teriam condição de ser implementadas de forma tempestiva, né, ou seja, dentro do prazo, e de forma completa. Outras metas, né, essas metas em amarelinho, elas poderiam ser implementadas, mas ou parcialmente ou de forma intempestiva. Essas vermelhinhas é que não teriam como ser implementadas. E tem 2 metas que elas não estão aí, porque afinal são 20 metas, tem 2 que não estão aí, porque não havia dados o suficiente para a gente fazer a projeção. Que coisa. É assustador. E assim, o PNE é quem determina toda a estratégia, toda a meta, todo o objetivo da União. E cada município tem também o seu plano municipal de educação, cada estado tem o seu plano estadual de educação, e é preciso que haja uma cobrança, né, pela implementação desses planos, em todos os níveis. Né. É preciso que os planos municipais de fato sejam implementados, os planos estaduais de fato sejam implementados e o PNE também. As metas do PNE, na verdade, todas essas metas aí, elas só vão ser atingidas se você tiver um trabalho em cadeia. A União sozinha também não consegue fazer com que essas metas avancem. É preciso que cada ente cumpra com a sua parte, com a sua responsabilidade em relação à educação. A gente tem, por exemplo, falava um pouco do Fundeb. Tem vários locais ainda, estados, municípios e tal, que usa recurso do Fundeb, por exemplo, para pagar professor que está em desvio de função, que foi cedido para outro órgão. Não pode. Não pode, está na lei, não pode. Mas isso acontece. Paga inativo.
pegar recurso. Ninguém está dizendo que o inativo não tenha que ser pago, mas isso tem que ser uma despesa de previdência. Não pode computar como um gasto de educação. Você pode pegar recurso do Fundeb e utilizar para pagar inativo. Não, tudo isso influencia no total de investimento da educação, influencia no que a gente tem a dispor para investir, influencia no resultado, influencia na gestão. Então, precisa de um comprometimento de todos os níveis, de todos os entes federativos, um comprometimento forte com seus planos de educação para que, de fato, a educação consiga avançar no país. Qual é a importância para você, que hoje é a secretária especial de educação, do TCU ter se preocupado tanto com a educação que tenha buscado implementar uma secretaria que vá tratar exclusivamente desse caso? É pela importância que a educação tem no orçamento nacional? Sim. Até o ano passado, até o final de março, a educação ela era assim, tratada dentro do TCU, ela tinha uma secretaria, mas ela ficava com educação, esporte e cultura. Sim. Agora, a partir de 2019, a educação ficou exclusiva, uma secretaria única. Além da questão do orçamento, que é, de fato, um dos maiores, né, uma das maiores pastas da União, tem toda uma importância para o desenvolvimento do país. Né? A educação ela não é condição suficiente para o desenvolvimento, mas ela é condição necessária. Nenhum país avança, nenhum país se desenvolve se ele não tiver um nível de educação adequado. Nós hoje, assim, o mundo hoje está vivenciando uma grande transformação digital. O mercado de trabalho está se transformando de uma maneira muito rápida. E a gente precisa... O que é que vai fazer com que as nossas crianças hoje consigam ter empregabilidade no futuro? A educação. E me parece extremamente importante que o TCU possa se abastecer desses dados, porque o TCU fiscaliza, é claro, cobra do ponto de vista jurídico, é claro, mas o TCU, e eu acho que você colocou muito bem, enxerga lá na frente. É essa o seu entendimento de uma secretaria? Sim. Como nós estamos estruturados hoje, né? Como a Secretaria de Educação do Tribunal está estruturada? Nós temos 2 diretorias voltadas para a educação básica, outras 2 diretorias voltadas para a educação superior, um núcleo específico para o acompanhamento do PNE, porque o PNL é transversal, ele trata, né, de toda a questão da educação, e um núcleo de tratamento de dados. Porque a educação ela trabalha com muitos dados e a gente precisa desse núcleo para nos ajudar nesse tratamento e nas nossas auditorias. E do ponto de vista do controle, nós fazemos tanto o trabalho de conformidade, que é aquele que a gente chama, que é para ver a regularidade da aplicação da lei, para ver se o dinheiro foi investido de acordo com todos os normativos, se está tudo de acordo com a lei. Então, a gente faz muito esse tipo de trabalho. Mas nós também avançamos muito em auditorias que a gente chama de auditorias operacionais, que é onde a gente tenta avaliar, né, determinadas políticas públicas. A gente tem avançado na questão de avaliações de governança de políticas públicas. Essa do Fundeb que eu falei agora é uma auditoria operacional que a gente está trabalhando. Então, a gente tem trabalhado em diversas frentes que, a nosso ver, são complementares. Né? E a gente tem que ter essa visão lá na frente, sim. Né? A gente tem que ter a visão de onde se pode chegar. Claro que o nosso papel é de órgão de controle, e a gente não pode esquecer isso. O órgão de controle ele tem as suas limitações e ele tem até onde ele pode ir, porque as atribuições são dos gestores. Mas eu fico curioso justamente por isso, porque como vocês têm acesso a todos os dados, vocês podem fazer projeções que nós leigos provavelmente não tenhamos. Uma delas, você nos apresentou aqui, é que muito provavelmente nós estejamos regredindo
em termos de investimento. E isso poderá resultar, por exemplo, em que não se atinja metas com as quais o Brasil se comprometeu da OCDE. Vocês têm essa visão futura? Esses números levam a isso, Vanessa? Assim, antes eu queria falar que no que se refere à educação, tem uma coisa muito interessante no país e que eu acho muito bacana, que a sociedade civil organizada é muito atuante no tema. Então nós temos várias organizações que trabalham também no monitoramento dessas implementações dessas metas, no acompanhamento. A sociedade civil organizada tem se manifestado de forma enfática em relação à educação. E isso é muito bom, porque o controle social ele é sempre muito benéfico. No que se refere às metas, então, tem bastante gente que faz esse acompanhamento. Na verdade, o próprio INEP, que é um órgão do governo federal, ele faz esse acompanhamento. Ele, na verdade, é o órgão que tem a atribuição de fazer esse acompanhamento. A cada 2 anos ele emite um relatório desse acompanhamento. O nosso trabalho como órgão de controle é verificar os riscos, verificar o que é que pode ser melhor trabalhado, melhor implementado, ou o que é que está em desacordo com a lei. Se tiver algum desacordo com a lei, a gente pode fazer algum tipo de determinação. Então, esse é o nosso papel como órgão de controle. As metas, elas não são vinculadas à OCDE. Na verdade, as metas, elas são do país, né? Elas são metas que estão previstas no próprio Plano Nacional de Educação. É uma lei, né? Sendo lei, é um compromisso, e precisa ser cumprido. Eu, para encerrar, queria perguntar para a Vanessa o seguinte, e aí saindo um pouco fora da parte tribunal, eu sei que você, como diretora de uma secretaria, precisa alimentar os ministros desses números tão importantes. Mas a Vanessa, como diretora de uma secretaria deste nível, tem um sonho? Gostaria de ter uma visão de até que nível para a educação brasileira no nosso futuro? Olha, sonho é que as nossas crianças tenham educação de qualidade, que a gente consiga de fato ter universalização, equidade, acesso, que as metas sejam cumpridas, né? Acho que a gente não precisa nem inventar a roda, né? Se a gente conseguir trabalhar para ter para que essas metas de fato sejam cumpridas, para que o que já foi desenhado, previsto, consiga avançar, já vai ser uma grande contribuição. Nisso, o comprometimento do TCU é fundamental, né? Vanessa Lopes, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela sua apresentação e obrigado a todos os que nos acompanharam aqui, porque você sabe, contas públicas são da minha, da sua, da nossa conta. Muito obrigado. Nem doeu.